Bom dia a todos. Vamos então iniciar a sessão e gostava de iniciar esta sessão pedindo a todos para se associarem num voto de pesar, guardando um minuto de silêncio pelo falecimento recente do primeiro Presidente de Câmara eleito de São Pedro Sul. Pedi a todos então que se levantassem. Podemos sentar. Era só uma pequena introdução, espero precisamente com esta... Por favor. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente de Câmara, Senhoras e Senhores Deputados, nós tínhamos previsto precisamente um momento de homenagem ao Sr. Engenheiro Carlos Alberto Diogo Tavares e, de facto, em boa hora, foi muito rápido, portanto, começámos a sessão precisamente pelo minuto de silêncio e muito bem, mas, de qualquer modo, parece-nos que seria importante, para além do minuto de silêncio, tecermos algumas considerações sobre a personalidade da pessoa em causa. O Sr. Engenheiro Carlos Alberto Diogo Tavares, falecido recentemente, nasceu no Covil, na freguesia de Valadares, formou-se na Escola de Regentes Agrícolas em Coimbra, após o que rumou à África, mais concretamente a Moçambique, onde trabalhou na Companhia Agrícola do Fomento do Algodão até aos primeiros anos da década de 70, altura em que regressou à sua terra natal, dedicando-se então à agropecuária. Após a Revolução de Abril, presidiu a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de São Pedro Sul, tendo tomado posse em 1975, substituindo na função o Dr. Jaime Gralheiro. Na qualidade independente, embora encabeçando uma lista de CDS, foi o vencedor das primeiras eleições democráticas para o poder local neste Conselho, conforme foi já aqui referenciado. O seu mandato ficou marcado pela aquisição de terrenos junto do ringue de patinagem das Termas para dar lugar à construção do atual balneário Dom Afonso Henriques, pelas negociações com a Marquesa de Reriz para a cedência dos terrenos que permitiram a abertura da atual Rua 25 de Abril, pelas obras no Lenteiro do Rio e pela prossecução do alargamento da rede viária do Concelho. Revelando um certo desencanto com as tricas da atividade político-partidária, abandonou a atividade política em 79 para se ligar ao associativismo e ao fomento das artes tradicionais. Dedicou-se então de alma e coração ao grupo de Trás e Cantares de Manhoce, fez parte dos órgãos sociais da Federação do Folclore Português, foi cofundador da Casa do Caçador em terrenos cedidos pela Junta de Freguesia de Manhoce e foi ainda cofundador da Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, da qual era um verdadeiro entusiasta. Nos últimos tempos, dedicou-se a orientar o grupo de concertinas de Lafões, acompanhando os tocadores nas suas diversas atuações. Pessoa afável e de fino trato, o engenheiro Carlos Alberto de Covil, assim era conhecido, partiu discretamente e só. Como discretamente e só, viveu no meio de nós, apesar de ter muitos amigos. Deixa, contudo, uma marca de cidadania ativa que norteou a sua vida e deixa o seu nome ligado à história do municipalismo democrático deste Concelho. Por tudo isto, se justificou um minuto de pesar, um minuto de silêncio em sua memória. Muito obrigada. Vamos então, na continuação dos nossos trabalhos, a Câmara Municipal pede para agendar um outro ponto, que seria o 215, porque é preciso eleger ou nomear duas pessoas para integrar a Comissão Alargada
da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, porque há duas pessoas que acabaram o mandato no dia 13 de dezembro. Ponho à consideração, portanto, neste caso, se houver 2/3 dos seus deputados que apoiem esta pretensão da Câmara Municipal, nós agendaremos então este ponto. Quem vota a favor? Tá. Sim. Quem vota contra? Melhor. Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, acho que é por unanimidade. Portanto, o ponto 2.15 passa a ser, da ordem de trabalhos, a Cláudia, não sei se está, passa a ser a nomeação de 2 representantes para integrarem a Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Temos 3 atas hoje para aprovar. Foram enviadas às pessoas. Se tem alguma questão, uma delas ainda é da Assembleia Municipal anterior. Não sei se há alguma questão relativamente às atas. A primeira, tem alguma questão? A primeira, que é da sessão de 30 de setembro. Há aqui pessoas que não podem votar, não é? Muita gente não a pode votar, que não estava cá nessa altura, não fazia parte da Assembleia. Está aqui a dizer o Matias que se pode abstém-se, não é? Abstém. Então quem vota contra a ata de 30 de setembro? Quem se abstém? Portanto, os novos abstêm-se todos. Muito bem. Já contar? Portanto, também é aprovada. Portanto, há votos a favor, não é? Votos a favor. Quem vota favoravelmente nesta aqui, desculpem lá perguntar isto, porque há aqui uma certa confusão. 12. Portanto, está aprovada. Depois temos a ata da sessão extraordinária de 25 de novembro. Também foi enviada às pessoas. Alguma dúvida? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade. E a da sessão de ordinária, essa ordinária, da tomada de posse. Sim, faz favor. Quer levantar uma questão relativamente a essa, não é? Relativamente à última, Sr. Presidente. Era só para fazer uma sugestão, é que nessa ata as declarações de voto aparecem antes das votações e seria conveniente, em nosso entender, que as declarações de voto aparecessem na sequência das votações. É uma questão muito simples. Por outro lado, também registar o facto de esta nova apresentação das atas ser efetivamente um resumo. Pessoalmente não tenho nada a opor-me a isso, até porque é o que está plasmado no regimento, mas tem que haver algum cuidado futuramente para que o resumo não seja tão minimalista que elimine até determinadas intervenções. Eu tenho muitas dúvidas que se o Sr. Presidente da Câmara ainda fosse deputado municipal, aprovasse esta ata, tendo em conta as suas intervenções no passado relativamente às atas. Portanto, era só para futuramente alertar para que futuramente não sejam cortadas as intervenções, ainda que se respeite o princípio de que seja um resumo e não propriamente uma transcrição daquilo que foi dito. Era apenas assim. Só queria dizer à sua deputada, como pode calcular, não li minimamente a ata, de forma que sobre a qual nem sequer me pronuncio, porque não a li e não a conheço. Sim, senhor. Vamos passar então. Estamos no período antes da ordem do dia e tenho aqui. Faltam as atas. Portanto, é essa ata, com estas questões que levantou, de qualquer modo, põe-se à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada também por unanimidade. Enfim, teremos em consideração, parece-me correto esse. Tenho aqui 2 ou 3 coisas que vos dava conhecimento muito rápido. Há uma relação de correspondência recebida na Assembleia Municipal, que foi distribuída a todos. Não sei se tem alguma questão.
Se tiverem, há sempre um dossiê junto da Cláudia que pode ser consultado com esta correspondência toda. Recebemos uma comunicação do vereador Pedro Miguel Mouro Lourenço, que eu passo a ler, que me parece importante ser lida, dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal. Pedro Miguel Mouro Lourenço, vereador em permanência da Câmara Municipal de São Pedro Sul, comunica por esta via, nos termos e para efeitos do estabelecido no artigo 6º da Lei 64/93, de 26/8, na sua redação atual, que exerce de forma continuada a atividade de mediação de seguros. Portanto, fez-nos chegar esta sua declaração. E penso que não tenho mais nada, e, portanto, este período antes da ordem do dia tem 1 hora, como sabem, não é? E, portanto, estão abertas as inscrições. Quem quiser fazer alguma declaração. Não há ninguém? Ponta novela, vocês muito. Vamos muito voltar. Faz vamos. Rocha. Bom, aqui é. Bom, já temos aqui um conjunto de inscrições. 7 pessoas, vamos dar 5 minutos a cada. Há já aqui mais 2, estão aqui o André e o professor Moura. Passa a nota, não é? Sim. 95/45, pá. Anabela Martins, faz favor. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, digníssima mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Comunicação Social e caros colegas. Bom dia a todos. Como é de conhecimento geral, vivemos dias difíceis com muitas dificuldades que obrigam grande parte da população a procurar melhores condições de vida. Cada vez mais, os jovens são obrigados a sair das suas casas e a irem para o estrangeiro, e quem acaba por sofrer mais com esta situação são os mais velhos, os idosos, a quem as forças faltam e se veem cada vez mais afastados por esta mesma sociedade. Face a esta realidade, e mais do que nunca, a solidariedade deverá ser uma palavra de ordem, até porque as necessidades sociais são cada vez mais exigentes. A pobreza e o isolamento não deixam ninguém indiferente, ou pelo menos não deveriam deixar. E como tal, eu também não poderia deixar de vir aqui para felicitar o Executivo no empenho em ajudar quem mais precisa. Falo-vos, como todos sabem, da iniciativa da oficina domiciliária, que para além dos pequenos arranjos efetuados, o calor humano, a palavra amiga e o ajudar quem mais precisa é, a meu ponto de vista, essencial. Como sabemos, não é só apenas o reparo da fechadura, do estouro, a substituição de algumas telhas, é sobretudo uma forma de se contrariar momentos de solidão bastante prolongados. Às vezes vou na rua e sou abordada por munícipes que me perguntam por esta iniciativa e fazem questão de salientar o positivismo desta mesma iniciativa. E estão receptivos. E, sem dúvida, faz a diferença num concelho empobrecido e envelhecido. Como tal, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, em meu nome e em nome dos São Pedrenses, um bem-aja. Iniciativas como estas serão sempre bem-vindas e aplaudidas. Muito obrigada. José Moita. Ora, queria começar por cumprimentar todos os presentes
e desejar um bom ano. Já que estamos no final de mais um ano e como é tradição em todas as passagens de ano, quando chega à meia-noite comem-se as 12 passas e pedem-se os desejos para o ano que aí vem. E o meu principal desejo é que, com a ajuda deste município, consigamos colmatar a maior parte das carências que a minha freguesia possui, e não são tão poucas quanto isso. Faltam-nos muitas coisas, que na minha opinião, e se calhar na opinião da maioria dos pinhenses, deve-se sobretudo ao profundo esquecimento ao longo dos últimos anos de que fomos alvo por parte dos executivos municipais anteriores. Estou totalmente convencido que com este executivo isso não irá acontecer. Irão estar connosco na resolução de todos os problemas e desafios que nós e todas as outras juntas de freguesia vamos ter no futuro. Aproveito este tempo que me foi concedido também para alertar e pedir ajuda para várias situações que surgiram na freguesia devido ao mau tempo que se faz sentir nestes últimos dias, com derrocadas, muros caídos, problema com as águas pluviais em alguns locais da freguesia quando chove intensamente. Sei que não é possível fazer tudo de um dia para o outro, mas espero que ao longo de 12 anos, pois tenho a certeza que vai ser este o tempo que este Executivo irá desempenhar funções nesta Câmara, se irá fazer muita coisa boa na minha freguesia e por todo o Concelho. Esta Assembleia tem que apoiar este Executivo, pois são eles que irão colocar o nosso Concelho no rumo certo. Muito obrigado. Baltazar. Bom dia, gostaria de começar por cumprimentar a todos, a mesa, o Sr. Presidente da Câmara, os restantes vereadores, os colegas da Assembleia Municipal. Não sei se já tomaram conhecimento que esta gestão lançou ou vai lançar um gabinete de apoio ao município, que, no meu ponto de vista, é algo que me apraz louvar, porque acho que é extremamente interessante, num tempo em que cada vez há menos tempo, um gabinete que se destina a dar apoio e a simplificar a vida dos municípios, dos nossos cidadãos do Concelho, e acho que nessa perspectiva é algo que poderia ter sido feito antes ou não sei, mas é algo que foi feito agora, vai começar no dia 2 de janeiro, exatamente, e acho que deveria ser, principalmente por parte das juntas de freguesia, os seus presidentes de junta, ser divulgado junto dos municípios, de forma a que esses percebam que a Câmara Municipal está perto deles, quer estar mais perto deles, e esta questão da proximidade, muita gente se queixa que não existe a proximidade, ou que as instâncias de decisão mais ou menos próximas, mas que estão longe. Acho que é extremamente interessante essa perspectiva. Este gabinete vai começar no dia 2, mais uma vez, pedia à Junta de Freguesia que fizesse essa divulgação. Acho que é interessante e acho que é uma grande mais-valia para o Concelho. Era só isto? Obrigado. Luís Rocha. Eu também queria desejar boas festas, continuação de boas festas e um bom ano a todos os colegas deputados e à mesa e à Câmara, em nome pessoal do partido. Bem, mas a razão para aqui estás é uma coisa que já foi aprovado há muito tempo, mas não sei que ponto se encontra. Foi o nome do Dr. Pinho Bandeira que foi para o centro lá embaixo de saúde e quero saber se está já alguma coisa feita, será um nome, já está alguma tabuleta a indicar o nome, mas não. Muito obrigado. Vocês podem responder. Ferreira Gomes. Muito bom dia a todos. Dois registros. Primeiro, no dia 7 de dezembro passado presente, o Sr. Presidente da República, o professor Cavaco Silva, numa iniciativa conjunta do Centro Social de Vila Maior e da Câmara Municipal de São Pedro Sul, presenteou o município de São Pedro Sul com uma visita oficial para inaugurar as novas e grandiosas instalações daquela IPSS. Tratou-se de um momento histórico e único no Portugal democrático, o que só nos deve honrar. Surpreendentemente, o mesmo entendimento não tiveram os vereadores do PSD, que primaram pela ausência. Segundo apontamento. No final do dia 28, passado presente, teve lugar a edição da São Silvestre, prova de atletismo de estrada. Depois de uma interrupção de longos anos,
Em boa hora, o atual Executivo decidiu retomar a iniciativa, que apesar de pensada e organizada em curto tempo, resultou em enorme sucesso, com cerca de 150 inscritos, muitos deles vindos de longe, e muita competitividade entre os atletas. E o público aderiu. A continuar, aperfeiçoar o que não esteve bem e consolidar o nome de São Pedro Sul neste evento, se possível, além fronteiras. João Carlos Matias, quer também se inscrever? Agora as inscrições não vou a zelo. Estou no caderno. Bom dia a todos. Eu passaria por cima dos formalismos, contudo, como é a primeira intervenção que eu faço, cumprimentava o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, vereadores, restantes colegas deputados, comunicação social, restante público. A minha intervenção é muito rápida, depois da excelente intervenção quer da deputada Anabela Martins, quer do deputado Baltazar. Era para felicitar a equipa da Câmara pela constituição do Gabinete de Presidência. Trouxe alguma celeuma, no entanto, quero relevar que a Câmara deve governar para os munícipes e, nesse contexto, os mesmos estão muito satisfeitos pelo facto de encontrarem com esse gabinete sempre alguém que os atende a qualquer hora. Queria também relevar o lado social que esta equipa tem, nomeadamente no contexto da empresa municipal Terma de Listur, no qual houve uma preocupação em que as pessoas não abandonassem o seu local de trabalho sem cumprir os mínimos requisitos para a obtenção de um subsídio social. Era só isso. Muito obrigado. E agora a seguir, Graça. A mesa não pode mais à frente. Tem que se ver isto por causa da situação. Senhor Presidente da Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores elementos da Câmara, Senhores elementos da Assembleia Municipal, a minha vinda aqui tem a ver com uma iniciativa que aconteceu no Cine Teatro há uns dias atrás, mais concretamente nos dias 13 e 16 de dezembro, e que foi a dinamização de uma atividade para a educação pré-escolar. Já têm acontecido outras aqui neste Conselho e de grande relevo e de grande utilidade e sobretudo de grande aderência das crianças. Esta venho realçá-la apenas porque é feita com base, trata-se de uma peça teatralizada com base numa história de Natal para crianças. Baseada numa pequenina história de Natal, surge uma peça que durou, penso que 45 minutos e que envolveu centenas de crianças durante 45 minutos. E, portanto, isto para mim merece algum realce, porque com a prata da casa, com funcionários da Câmara e com a Universidade Sénior, foi possível fazer uma atividade bastante interessante e útil e de bastante envolvimento. Queria pedir, não vinha só dizer isto, queria pedir que haja mais iniciativas destas, porque se calhar com poucos gastos, e já que estamos em época de contenção, queria pedir mais iniciativas para a educação pré-escolar, não só se calhar para a educação deste género, de outros géneros, mas que envolva as crianças e que não envolva muitos recursos. Muito obrigada. Manuel Moura. Então, bom dia ao Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, caros colegas de bancada. Na sequência do que foi dito pelos meus antecessores, e só vem demonstrar o modo de atuar e de agir desta Câmara, também queria realçar
o modo como nós, Presidentes da Junta, somos recebidos e também a maneira de como a Câmara analisa os ofícios enviados pelos Presidentes de Freguesia. Isto para concluir que nos mandatos anteriores, nós, Presidentes da Junta, e eu tenho provas disso, enviámos vários ofícios ao longo, pelo menos no de respeito à Junta Freguesia Maior, durante mais de 6 anos, e a grande maioria deles nunca era respondida. Portanto, enalteço o método que esta Câmara está a adotar, mesmo quando esses ofícios nos indicam que é impossível de imediato concretizar essas pretensões da Junta. Acho que devemos ser racionais e pragmáticos. Se há, faz-se. Se não há, não se faz. Obrigado. Sr. Deputado Esther Vargas. Esther Vargas. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, era só mesmo para fazer uma referência à questão da visita do Sr. Presidente da República ao nosso Conselho. Foi a segunda vez que um Presidente da República visitou São Pedro do Sul. E não posso deixar de registar a diferença entre as duas visitas. Quando o primeiro Presidente que visitou São Pedro do Sul, o Dr. Jorge Sampaio, se deslocou a este Conselho, todos os órgãos souberam antecipadamente dessa visita, foram convidados a participar e, portanto, o Sr. Presidente teve um acolhimento ao mais alto nível. Agora, desta vez, a situação foi diferente. A visita foi muito mais restrita. Nós, elementos da Assembleia Municipal, não tivemos conhecimento oficial dessa visita. Houve aqui a referência que os senhores deputados também do PSD tinham primado pela ausência. Eu não sei se foram convidados. Senhores vereadores, sim. Portanto, os deputados do Círculo Eleitoral de Viseu não foram convidados, não tiveram qualquer registro e, portanto, não participaram, obviamente, o que em nada abona a recepção ao mais alto magistrado da nação. Por outro lado, penso que as coisas poderiam ter sido feitas com maior cuidado. Contactada a Casa Civil do Sr. Presidente da República, foi referido que os convites às instituições são sempre da responsabilidade local. Portanto, não se pode remeter para o Sr. Presidente da República a responsabilidade da ausência dos convites aos órgãos institucionais. Portanto, foi uma opção de quem local e foi pena que a visita tivesse sido tão restrita e que, porque de facto teríamos todo o gosto em estar presentes e em apoiar a vinda do Sr. Presidente da República ao nosso Conselho, que muito nos honra. Pensamos que isso poderá ser resolvido futuramente. Agora, o que também não é muito correto é dizer-se que as pessoas não participaram e primaram pela ausência, quando de facto casamentos e batizados as pessoas vão quando são convidadas, e aqui justificar-se-ia perfeitamente que tivesse havido um convite formal para que todos nós pudéssemos participar, como muito gostaríamos. Por outro lado, só mais um registro. Fala-se muito na inauguração do centro em Vila Maior. Eu penso que o centro já tinha sido inaugurado anteriormente pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Sr. Bispo de Viseu. Penso que ficaria melhor que fosse uma visita, porque em nada desprestigia a presença do Sr. Presidente da República na instituição. Portanto, em lugar de se referir à inauguração, porque dá a impressão que andamos de inauguração em inauguração, ficaria melhor dizer que foi uma visita que o Sr. Presidente da República quis fazer ao Centro Social de Vila Maior, e muito nos honra. Obrigado. O André Matias não pode. Calma. Embora não como o Presidente da Junta, mas como Presidente
Social de Vila Maior, queria rebater tudo o que foi referido pela senhora deputada. Para já começo pela parte final. Não foi inaugurado o Centro Social. O Centro Social iniciou as suas funções em 1992. O Sr. Bispo foi, conforme está lá a placa, benzer. Está lá a placa, benzer. Enquanto que o Sr. Presidente da República foi inaugurar, totalmente diferente. Relativamente aos convites, portanto, isto... Já agora fazendo um pouco de história. Em 7 de fevereiro deste ano, esteve marcada e prevista a inauguração pelo Sr. Presidente da República. Ao que nós soubemos, por iniciativa de políticos locais e conforme contacto que eu tive do gabinete de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, essa inauguração de 7 de fevereiro foi adiada, mas não esquecida, porque não houve interesse nenhum pelo executivo anterior, camarário, em que essas instalações fossem inauguradas, como ofícios que eu tenho lá. Portanto, se for preciso, eu demonstro-vos via ofícios desta Câmara Municipal. Quanto à divulgação, portanto, isto, como sabem, houve várias reuniões, várias vindas de assessores ao Centro Social de Vila Maior, e o Centro Social de Vila Maior só teve ordens para divulgar na quarta-feira anterior por questões de segurança de Estado. À noite. Quanto aos convites, o Centro Social de Vila Maior apenas e só ficou em fazê-los à Câmara Municipal, à Segurança Social, ao Presidente da Assembleia Municipal e aos senhores vereadores. Eu recebi inúmeras chamadas de órgãos de comunicação social e a única coisa que eu estava autorizado a fazer era dar-lhes o número do gabinete de imprensa de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Portanto, só na quinta-feira e na sexta-feira é que nós podemos divulgar, porque antes não tínhamos essa ordem. Portanto, mesmo assim, ainda tivemos algumas pessoas a receberem o Sr. Presidente da República. Obrigado. Muito obrigado. André Matias. Sim, mas o Sr. Vereador. O Sr. Vereador só fala quando eu autorizar. E antes do Sr. Vereador falar, ainda falo eu também. Mas não vamos entrar por aí. Sr. André. É assim, Senhores deputados, bom dia. Gostava de cumprimentar a Assembleia Municipal na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar o Executivo Camarário na pessoa também do Sr. Presidente Vítor Figueiredo, fazer aqui alguns reparos no apanhado geral. Acho que já foram aqui realçados aspectos bastante benéficos da atividade que este Executivo tem vindo a desenvolver desde que tomou posse. Dizer-vos também que não quis que fosse nenhuma, duas felicitações muito importantes que eu acho que têm que ser feitas nesta sede, não quis que fosse nenhum deputado a fazê-las. Em primeiro, para a eleição de um santorense para a presidência da Associação Académica de Coimbra, a mais antiga, mais academia e mais influente academia do país, o Bruno Matias, meu irmão, e portanto na pessoa dele queria endereçar agradecimentos a todos os deputados desta Assembleia Municipal que lhe endereçaram cumprimentos, cumprimento mais uma vez muito especial para a cordialidade e para a amabilidade que a Presidente de Bancada do PSD teve nos cumprimentos que lhe endereçou, cumprimento muito especial também à Câmara Municipal e a toda a comunicação social de São Pedro do Sul pelo realce que fez à eleição de um sampedrense. Dizer-vos também, esta é a primeira felicitação. Segunda felicitação, ao que tenho ouvido, ainda não tive hipótese de verificar a nomeação política em Diário da República. Felicitar o professor Adriano Azevedo pela sua nomeação para subdiretor do Centro de Emprego de São Pedro do Sul. Desejo-lhe um bom mandato, que faça uma gestão de porta aberta, que nos dias que correm, acho que é isso que se exige e, portanto, o que os sampedrenses querem e o que aquele Centro de Emprego acho que continua a necessitar é de mais atividade e de uma gestão que possa dizer às pessoas
pessoas, o que é que elas poderão fazer no futuro de acordo com as possibilidades que são dadas pelo Centro de Emprego e pelas empresas que recorrem ao Centro de Emprego. Depois, realçar aqui, não posso deixar de frisar já nesta sede a questão do apoio a estudantes universitários e o apoio direto a estes jovens. Sabemos que nos dias que correm a desistência do ensino superior, estima-se que o ano passado terá andado à volta dos 3 mil estudantes fora aquilo que nós não sabemos. Os estudantes, infelizmente, ou desistem a meio do ano, e aqueles que não desistem a meio do ano, portanto, já não fazem inscrição. Portanto, 3 mil são números certos de estudantes que desistiram por falta de capacidade financeira para estudar, e, portanto, à semelhança daquilo que já vem acontecido no número, sublinho, reduzido de municípios, o município de São Pedro do Sul, pela primeira vez, alavanca, de alguma forma, esta possibilidade de os estudantes continuarem no ensino superior. Depois dizer-vos também que tem havido alguns contactos com a população, e dizer-vos que, de um modo geral, tem sido muito bem vista a atividade do Executivo, mas de um modo muito particular no que diz respeito ao desporto e à juventude. Acho que este orçamento espelha aquilo que o Executivo deve fazer futuramente, que é apoiar mais a atividade jovem, explicar porque é que nós continuamos a ter jovens no Conselho, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Vonzela e Oliveira de Frades, onde cada vez mais se verifica que os jovens estão a sair dos seus conselhos, infelizmente, e, portanto, era isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Então, bom dia. Não estava inscrito, desculpe. Eu dei a palavra ao Presidente, fala a seguir, está bem? Fala a seguir. Então, bom dia a todos. Reportando situação a situação sobre aquilo que disse a deputada Anabela, queria-vos dizer que a oficina domiciliária é um sucesso a nível concelhio. Posso-vos dizer que, inclusive, saiu na maior parte das televisões nacionais. As televisões pegaram nessa situação. A verdade é que temos pessoas no terreno a trabalhar na tentativa de ajudar algumas pessoas necessitadas, e efetivamente é um processo é um projeto que será para continuar. No que diz respeito ao Sr. Presidente da Junta de Pinho, falou, entre outras coisas, na questão dos muros caídos. E o que eu queria dizer é que temos neste momento dezenas e dezenas de muros caídos, ao ponto de os nossos próprios serviços já não conseguirem dar resposta a todas essas solicitações, e provavelmente teremos que entrar numa fase de concursos públicos para entregar alguns muros a alguns empreiteiros locais, para se realmente resolverem algumas situações, e há situações realmente muito complicadas. Temos situações em que muros de suportes a estradas de muito movimento estão praticamente, o Alcatrão está praticamente sem suporte nenhum, de forma que teremos que a curto prazo realmente termos cuidado com a questão dos muros. No que diz respeito ao que disse o deputado Baltazar sobre o Gabinete de Apoio Municipal, posso dizer que é mais outra aposta, sem ainda estar iniciada, é outra aposta conseguida, ao ponto de também já ter saído, pelo menos numa televisão nacional, esta informação. O Gabinete de Apoio Municipal vai ser um gabinete que vai ser colocado ao entrada ali embaixo na escadaria, vai ser do lado direito, vai ter 4 pessoas constantemente a atender as pessoas. Já se sabe quais são, numa primeira fase, os serviços que vão constar nesse gabinete de apoio. Outros virão a curto prazo, de forma que, como também já disse o Baltazar, irá ter início no dia 2 de janeiro, após os funcionários que irão para esse serviço terem formação de mais de um mês. Ou seja, estes funcionários tiveram aqui informação em tom dela mais de um mês de formação. No que diz respeito ao deputado Luís Rocha, falou na questão do nome Dr. Pinho Bandeira. Queria lhe dizer que, após contacto com a família, posso lhe dizer que foi aprovado na última reunião de Câmara Municipal ser atribuído o nome Dr. Pinho Bandeira à avenida que vai desde a Bela Variante, que vai desde o posto da GNR até lá abaixo ao Lidl. Pensamos provavelmente 25 de Abril ou no dia de feriado municipal, mas provavelmente no dia 25 de Abril, e é já uma indicação que já vos fica, colocarmos as placas a indicar o nome da rua, onde estará presente a família. Nesse mesmo dia pensamos fazer também uma homenagem ao Dr. Jaime Gralheiro.
e provavelmente também nesse mesmo dia fazermos mais uma prova de atletismo em que iremos chamar essa prova Joaquim Ramalho, também em homenagem ao homem do Drizes, que muito trabalhou pelo nosso Conselho. De forma que provavelmente no dia 25 de Abril serão feitas homenagens a estes ilustres e posso-vos dizer que nos anos seguintes outros virão, está bem? De forma que o nome do Dr. Binho Bandeira foi aprovado na última reunião de Câmara Municipal. No que diz respeito ao Dr. Feira Gomes, Cavaco Silva em Vila Maior, é uma questão que, quer a gente goste do Presidente da República ou não, o que está em causa é que foi a visita do Presidente da República ao nosso Conselho e à nossa freguesia, à freguesia de Vila Maior. E o que eu vos posso dizer sobre isto é que, e como disse o professor Moro, comum tudo aquilo que disse o professor Moro, só tivemos autorização para divulgar na quarta-feira à noite. Ou seja, antes não tivemos hipóteses de falar a ninguém sequer. E vocês compreendem perfeitamente que a situação do nosso país é uma situação de instabilidade. Posso-vos dizer que vieram cá dezenas e dezenas de guarda-costas, de membros de segurança, essas coisas todas, por diversas vezes. E efetivamente foi tentar guardar segredo o mais até ao fim possível, no sentido de realmente não haver grandes perturbações da ordem pública. E posso-vos dizer que mesmo lá em cima em Vila Maior havia lá carros de polícia, havia mais polícias por metro quadrado que alguma vez tenha visto. De forma que, no que diz respeito a convites, quem fez os convites, quem tinha autorização para fazer os convites era o Centro Social de Vila Maior. A Câmara Municipal não tinha autorização para fazer os convites. Nós tentámos, eu inclusive falei com o secretário pessoal do Presidente da República, e a ideia era não divulgar muito, para não se conhecer muito, para que não houvesse muitas ondas. Essencialmente foi esta a informação que nos foi pedido para ser divulgado. No que diz respeito ao São Silvestre, o São Silvestre, como disse o professor Feira Gomes e bem, teve cerca de 150 participantes. Penso que foi uma mais-valia para o nosso Conselho. Ser a primeira prova ou ser a segunda, efetivamente há uns anos atrás já tinha havido uma prova da Junta de Freguesia e também do Drizes em colaboração. Estamos a falar provavelmente para aí há 18 anos. Ser primeira ou ser segunda não é isso que está em causa. Agora o que está em causa efetivamente é que foi uma prova que foi bastante participada e foi acompanhada pelas pessoas de São Pedro do Sul. No que diz respeito ao que disse o Dr. João Matias, Gabinete da Presidência, posso provar, há pessoas que às vezes ficam perturbadas com o dinheiro que se gasta com o Gabinete de Presidência. Eu tenho neste momento aqui dados comigo, e se alguém quiser discutir dados, tenho aqui números comigo que provo que não se gasta mais que o que se gastou no passado. E se quiserem discutir isto, estou à vontade para discutir esses números. No que diz respeito também à questão do lado social, a Câmara Municipal está a apoiar bastante a parte social. Como vocês sabem, cada vez mais temos... Eu não tenho tempo, Sr. Presidente. Cada vez mais o nosso Conselho e o nosso país têm problemas sociais. Todos nós sabemos que há pessoas a passar dificuldades e nós temos de ter um pouco de atenção ao que se passa com isso. No que diz respeito àquilo que diz a doutora Graça sobre a questão da peça de teatro, houve realmente muitas crianças que participaram, foi um sucesso. Foi uma organização do grupo da biblioteca e também da Universidade Sénior, ou seja, durante 40 minutos, o que me contaram é que as crianças pura e simplesmente não tugiam, nem mugiam, porque estavam efetivamente tão interessadas em ver o espetáculo que nem sequer faziam barulho, de forma que foi mais uma aposta conseguida. No que diz respeito àquilo que disse o Sr. Professor Moro, na questão do modo de recebimento, a questão do modo de recebimento é uma questão de honra para nós, a questão de podermos receber e tentar atender as pessoas logo que seja possível. Nós estamos todos os dias a atender largas dezenas de pessoas e vocês podem constatar isto, pelos movimentos de escadarias, vocês constatam isto. Todos os dias temos dezenas e dezenas de pessoas que nós atendemos. No que diz respeito também à questão dos pedidos, meus senhores, de uma maneira geral respondemos a todos os pedidos que as juntas de freguesias nos fazem. Na maior parte das vezes, dizendo que não. Mas isto para todos sem exceção. No que diz respeito àquilo que disse a professora Esther, já ouviu mais ou menos a resposta sobre a questão de Feira Gomes. No que diz respeito à bênção comum daquilo que disse o professor Moro, quando cá esteve o Sr. Bispo, foi uma bênção e não uma inauguração.
ao contrário daquilo que às vezes se fala, foram coisas distintas. No que diz respeito ao André Matias, ao professor Adriano Centro Emprego, congratulo-me, efetivamente, que o seu professor Adriano vá para o Centro Emprego. Espero que consiga arranjar mais empregos, pelo menos, do que nós aqui na Câmara Municipal. De forma que lanço desde já este rap para tentar arranjar o maior número possível de empregos, que posso dizer que só a mim, desde que estou na Câmara Municipal, à vontade, já me apareceram mais de 300 pessoas a pedir emprego. Só para que vocês tenham uma ideia. Se o professor Adriano conseguir arranjar pelo menos 100, já será muito bom. No que diz respeito à questão do apoio aos estudantes universitários, a questão do apoio aos estudantes universitários vai ser uma realidade e é claro que vamos ter cuidado no que diz respeito a esse apoio. É claro que vamos atender só aquelas pessoas que necessitam mesmo. A ideia é fazer com que nenhum estudante deixe de estudar por não ter meios. Mas depois também sabemos que há outras formas de estudantes arranjarem meios através das bolsas universitárias, de forma que teremos de ter muito cuidado e teremos que criar um regulamento próprio só para isso, teremos muito cuidado sobre isso. No que diz respeito ao desporto e juventude, é mais uma aposta nossa e falaremos nela quando falarmos no plano de atividades para o ano que vem. Agora autorizo o Sr. Professor Rogério a defender-se. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, colegas vereadores, membros da Assembleia, todos, muito bom dia. Muito obrigado pela autorização, Sr. Presidente. Eu venho aqui em defesa da honra, porque, como sabem, sou vereador, não tenho direito a falar nesta sede. Tem a ver com a afirmação que ali o meu querido amigo da longa data, Dr. António Ferreira Gomes, fez. Efetivamente, e como já o Sr. Presidente referiu, foi-me entregue o convite por um funcionário da Câmara Municipal, a quem eu agradeci de imediato, na quinta-feira, dia 8, peço desculpa, dia 7, 6/5. Como toda a gente sabe, todos nós temos agendas, e eu não me encontrava em São Pedro do Sul, por questões pessoais. Assumo aqui o lapso, porque também tenho o número de telefone do Sr. Professor Mouro, poder-lhe ter ligado. Não o fiz. Mas como ele também não fez, se calhar estamos empatados, não é? Também isso é um problema entre nós. Desculpa a brincadeira. Portanto, eu não fui. Portanto, o Sr. Dr. Ferreira Gomes falou nos vereadores. Eu também sou vereador do PSD, embora como independente, mas sou vereador do PSD. Portanto, eu fui convidado, sim senhor. Não estive presente na cerimónia porque não, por razões pessoais. Não tive disponibilidade de agenda. Obrigado. Patrícia. Patrícia. Mas ela é para defender. Bom dia a todos, os presentes. Nas declarações do Sr. Presidente da Câmara já me foi esclarecida a parte da questão que me trazia aqui. A questão veio no seguimento das declarações do deputado André Matias sobre o apoio aos jovens universitários. No entanto, creio que o regulamento ainda está a ser criado. Pronto, obrigada. Ora então, Sr. Presidente da Mesa, restantes ilustres, Sr. Presidente da Câmara, vereadores, caros deputados, Presidente de Junta, Comunicação Social, bom dia a todos. A minha intervenção é no sentido daquilo que foi dito pela deputada Graça relativamente às escolas. Também estou muito feliz pela atividade que foi feita com os colegas da Câmara, no seguimento de outras que já tinham sido feitas anteriormente. Isso já era feito por uma equipa que é belíssima de colegas. Mas eu também fiz uma proposta à vereadora aqui presente como mãe, e já o tinha feito anteriormente ao vereador também aqui presente, antes dos meus filhos integrarem a escola pública, e que gostava realmente que ficasse registado para tentarmos resolver esse problema. Tem a ver com as interrupções letivas. As pessoas não têm filhos hoje em dia, não é só pelo problema de dificuldades financeiras, tem a ver também com um problema social, de não haver soluções nem apoio social para conseguirmos ter os filhos durante o ano ocupados. E, nesse sentido, eu congratulei a vereadora para dar continuidade àquilo que é assegurar as interrupções letivas com os auxiliares de educação.
mas solicitei que, tal como foi feito com este teatro, os técnicos da Câmara, disponibilizei-me eu própria, porque o consigo fazer, que tivessem atividades e que fizessem propostas de atividades para colmatar o vazio que há nesses espaços de interrupções letivas. Com a prata da casa, penso que se conseguiria fazer um projeto muito interessante e continuam, e eu vejo pela escola dos meus filhos agora, que é o Jardim de Infância das Termas, ficam pouquíssimas crianças nestas interrupções letivas e os pais dizem que as crianças não querem ir porque não têm atividades, estão entregues a 1 ou 2 auxiliares. Portanto, nesse sentido, apelo realmente à sensibilidade para tentarmos melhorar nesse aspecto social estas interrupções letivas. Depois, vinha falar também como moradora. Eu sou moradora do centro histórico da cidade e sofri, como todos os moradores, comerciantes, as obras pareciam infindáveis. Eu dizia que era a obra de Santa Igrácia, mas venho apelar aqui que sejam resolvidas algumas questões que ainda não foram, nomeadamente o lixo no Largo de São Sebastião. Antigamente havia um contentor de lixo que permitia não só aos comerciantes, mas aos moradores ali perto, de levarmos o lixo. Neste momento nós temos que andar muito mais espaço com o lixo às costas e o que é complicado. Não há esse contentor e, tendo em conta as obras, não sei se vai ser colocado ou não, era uma questão que eu deixava para aferirem. Relativamente ao estacionamento, estão sistematicamente veículos estacionados em cima dos passeios em frente, eu estou a falar na rua Manuel Ferreira Nunes, na rua que dá acesso ao teatro, sistematicamente estacionados as viaturas em cima dos passeios. Porquê? Na minha opinião, porque há um déficit de estacionamentos no centro histórico, porque foi feito assim um projeto, de forma que foram eliminados muitos estacionamentos e ainda não temos outras soluções. É evidente que eu não gosto de fazer críticas destrutivas, sei que isso não é fácil de resolver, mas colocando, por exemplo, umas placas informativas do estacionamento atrás do pavilhão para os visitantes saberem onde é que é um local onde podem estacionar e depois não virem todos para o centro, quem não conhece bem a cidade, e estaciona abusivamente, sistematicamente. Relativamente à circulação, também queria saber se a circulação que está a ser feita se vai manter desta forma, uma vez que tem havido também alguns problemas. Por exemplo, na rua Manuel Ferreira Nunes, as pessoas continuam a insistir em vir no sentido oposto àquele que foi colocado. Ou seja, todos os dias encontramos pessoas com o trânsito completamente parado porque insistem em vir no sentido contrário, porque me dizem, eu que quero sair, imaginem, do centro histórico onde vivo, porque eu não vou dar a volta para vir para ali. E estacionam abusivamente, tenho fotografias disso. Portanto, tem que haver, se calhar, mais fiscalização, eventualmente, ou tentarmos resolver de alguma forma nesse sentido. E, por último, a Rua Direita. Também congratulo as atividades que têm sido feitas, é realmente necessário revitalizar, não nos vale de nada, na minha opinião, termos uma rua e um centro histórico lindíssimo se não conseguirmos lá manter as pessoas e manter a cidade viva. E, neste sentido, também é preciso resolver o problema da circulação na Rua Direita. Sei que não é um problema fácil de resolver, em termos de convergência de interesses, seja de moradores, seja de turistas, seja de comerciantes, mas penso que o bom senso deve gerar aí uma proposta de consenso e ouvindo todos. Por último, do gabinete que foi anunciado para abrir dia 2. Quero dizer que, no meu entendimento, posso estar eu enganada, mas isto era um projeto que já vinha anteriormente. Eu, inclusivamente, fiz formação há mais de 1 ano em Tondela, na CIM, com base nas obrigatoriedades deste atendimento único. É de congratular a rapidez e o interesse com que foi feito este projeto. No entanto, é um projeto que penso que vem de uma legislação que obriga, inclusivamente, a haver este tipo de atendimento. Muito obrigada pela vossa atenção e eu guardo os meus esclarecimentos. Manuel Moura. Ainda relativamente à questão do convite,
e para ali o Sr. professor Rogério, se calhar na altura não ouviu bem, só nos foi dada autorização pela doutora Luísa Cunha, assessora da Casa Civil do Sr. Presidente da República, na quarta-feira, por volta das 18 horas. Lógico que os convites já estavam elaborados, só a partir daí é que nós os podíamos entregar. E na quinta-feira seguinte de manhã foram entregues, quer aqui na Câmara, quer eu fui pessoalmente a Viseu, à Segurança Social, entregá-lo ao Sr. Diretor. Portanto, a culpa não pode ser sacada quer a nós, quer à Câmara Municipal. Pronto, está ultrapassado. André Matias. Bom, eu peço desculpa, tenho aqui mais dois pontos que há pouco por lápis não toquei. Só sobre este dizer, portanto, Sr. Rogério não se penitencie pela falta, porque eu também não fui convidado, ainda bem, era papel que se gastava, porque também não ia. E eu estou aqui não a representar-me a mim próprio, estou a representar cidadãos e era capaz de apostar aqui dobrado contra Singelo, que a maior parte dos cidadãos de São Pedro do Sul se revêem na não presença perante o mandato que este Presidente da República está a fazer sobre esta nação. Depois dizer que eu não percebo a animosidade desta bancada, não faz parte do vosso partido e, portanto, há de ser o Presidente dos portugueses, certamente. Às vezes, o que eu tenho a dizer é que, do meu ponto de vista pessoal, e era capaz de apostar aqui mais uma vez sublinho dobrado contra Singelo, essas medidas de segurança e esse só aviso prévio da vinda do Presidente é uma coisa que, aliás, se justifica pelo mandato que este Presidente da República está a fazer perante esta nação, perante o Tribunal Constitucional, etc. Não me vou aqui alongar porque era preciso virar a página e uma folha A4 não chegava. Mas isto são considerações já quase pessoais, embora sejam quase públicas, por parte de toda a nação. Depois dizer que a bancada do Partido Socialista, e falo em meu nome pessoal, obviamente, não é a bancada fiel à Câmara Municipal em tudo, e portanto eu trago aqui um reparo sobre o Gabinete Técnico Florestal, não um reparo sobre a atividade, não é disso que se trata, mas um reparo sobre a informação que é dada. Acho, Sr. Presidente, que podia estar mais, eu não digo concisa, porque acho que até está concisa demais, mas pelo menos mais concretizada. Isto do ponto de vista do seguinte, dou-lhe um exemplo no ponto número 7, foram enviados 229 ofícios. E depois diz que a atividade dos parceiros técnicos sobre secção de contencioso, taxas e licenças, não se sabem quais, depois na linha C diz que 2 que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores, portanto enquadrar-se-ão em que, isto só um pequeno reparo, depois conclusão de 101 processos sobre a legislação mencionada, portanto não se percebe com que base aquela legislação mencionada é bastante abrangente, é que esses processos foram arquivados. Depois refere que o atendimento ao público foram feitos 24 atendimentos, 2 inerentes à plantação, 2 sobre vários assuntos relacionados, isto só para fazer um reparo não sobre a atividade, porque acho que é bastante extensa e que justifica perfeitamente o que este gabinete vem fazendo, ainda para mais num conselho como São Pedro do Sul é bastante importante, mas relativamente à concretização da informação que é prestada. Muito obrigado. Presidente. Respondendo só àquilo que disse a engenheira Mónica, queria lhe dizer o seguinte, no que diz respeito à questão do estacionamento, não é uma questão complicada como pode calcular, não é? Todos nós deparamos que naquela zona histórica hoje em dia vai ser muito complicado estacionar-se. Também lhe posso dizer que também não gosto de ver os carros estacionados em cima dos passeios, não gosto. E se quiser, ainda hoje posso comunicar à GNR para que ande mais de olho em cima dessas mesmas notícias. Agora também só espero que a senhora engenheira não seja uma das pessoas apanhadas. No que diz respeito à circulação na Rua Direita, a circulação na Rua Direita, como podem calcular, é uma situação muito complexa. Eu tenho aí um abaixo-assinado de mais de 150 pessoas a quererem a movimentação na Rua Direita, e tenho um abaixo-assinado com outras mais de 150 pessoas a não quererem um movimento na Rua Direita. Para quem está a gerir isto, como vocês podem calcular, é complicado, porque eu tenho metade da população a querer e metade da população a não querer. Nós criamos neste momento uma situação alternativa que eu penso que poderá ir ao encontro dos interesses das pessoas. Mas neste momento a Câmara Municipal não tem nada definido sobre aquilo que vai ser realmente o movimento de carros na Rua Direita e zonas envolventes.
Isso vai obedecer a um estudo mais aprofundado, que neste momento está a ser elaborado pelos nossos técnicos, e posso dizer, também vou ouvir as pessoas, tanto os moradores como os comerciantes. Agora, estou convencido é que tenho pessoas de um lado, tenho pessoas do outro lado, só espero que eles depois aqui ao meio não haja aqui uma grande barafunda. Eu até tenho medo disso, porque os ânimos da forma que estão poderá não ser assim muito fácil. De forma como pode compreender, não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil, é claro que nós na altura própria teremos de tomar medidas sobre isso, e as medidas que forem tomadas serão essas que irão vigorar. No que diz respeito ao Gabinete de Apoio ao Município, o Gabinete de Apoio ao Município foi uma candidatura aprovada pela CIM para todos os concelhos da região CIM. Posso-vos dizer que a grande maioria dos concelhos da região CIM já tem este gabinete a funcionar quase há um ano. E o nosso concelho só não foi porque o executivo anterior não o pôs em funcionamento. Como disse muito bem, houve pessoas que já tinham formação feita há cerca de um ano. É claro, para quem está habituado a fazer formação, sabe perfeitamente que passado um ano já ninguém sabe daquilo que aprendeu um ano atrás, principalmente com as novas tecnologias e com a evolução que as coisas têm. Posso dizer que neste momento grande parte dos concelhos CIM já estão numa fase mais avançada para outro tipo de respostas que nós neste momento ainda nem estamos a pensar nelas. E realmente havia necessidade urgente de avançarmos com o Gabinete de Apoio ao Município. Mas também lhe posso dizer que a opinião do executivo anterior era pôr esse gabinete na zona de entrada. Imaginem, meus senhores, o que é meter 4 secretárias na zona de entrada, com as pessoas todas a passarem ali pelo meio das pessoas e a ouvirem as conversas todos uns dos outros. Vejam como é que ficaria a entrada nobre do nosso concelho com 4 secretárias e gabinetes de apoio ali na zona de entrada. Nós decidimos fazer uma coisa diferente. Foi levá-los para uma zona mais reservada, onde as pessoas podem ser atendidas de uma forma mais reservada. Isto sem pensar também na qualidade de vida dos próprios funcionários. Vocês imaginam o que é 4 funcionários estarem ali na zona de entrada, uma zona completamente fria. Ou seja, nós de 8 em 8 dias íamos ter os funcionários todos constipados. De forma como disse bem, é um projeto que vem da CIM, é um projeto comparticipado pela CIM e só não foi posto há mais tempo em execução, porque o executivo anterior não quis pôr em execução. Não temos, de momento, não há inscrições, também está a acabar a hora, não sei se mais alguém, numa rápida, não mais ninguém. Vamos então entrar na ordem do dia, que é grande, é muito extensa. Portanto, cumprimos a hora. Há público presente, já agora fica uma informação que a partir da próxima sessão, se for aprovado o novo regimento, passa a seguir ao período antes da ordem do dia, a intervenção do público. Não fica para o fim da sessão, é nesta altura. Vamos então, o primeiro ponto é a análise da informação sobre a atividade e situação financeira do município. Como sabem, o município é obrigado a reportar a estas assembleias um ponto de situação financeira. Foi-vos enviado. Alguém tem alguma questão a levantar? Quero aproveitar o facto de estar aqui a Câmara para pôr alguma questão. Portanto, está tudo esclarecido, a informação é muito direta, muito bem elaborada e, portanto, não há qualquer dúvida. Passamos então ao ponto 2, eleição do Presidente Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de Educação. O Partido Socialista apresenta uma proposta. Tá? O PSD apresenta também uma proposta. O Partido Socialista apresenta a proposta que passará a ser proposta A. O deputado, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Maior, Manuel Mouro Pinto. O PSD apresenta o Presidente da Junta de São Félix, António Oliveira. Vou pôr então à votação. Distribuo os votos, os pontinhos de voto. Deixa eu ver. Como é que fazemos isto? Sim. Quem é que pode isto dar uma coisa? São eleições.
Nem vi. Muito obrigado. Estou chamo. Esther Vargas, quer votar? Portanto, não há dúvidas, ali está e lista B. Não há dúvidas, não é? João Carlos Matias. João Carlos Matias. José Luís Gaspar Campos. Graça Rodrigues. Manuel Monteiro Casais. António Carvalho Almeida Casais. Maria Paula Correia dos Santos. André Tiago Matias de Almeida. António Lopes Ribeiro. Violeta Sofia Pereira Martins. António Augusto Pereira Gomes. Ainda sou uma série. Luís Manuel Rodrigues da Rocha. Está bem. José Carlos Oliveira Duque. Mónica Catarina Fernandes de Almeida. Não houve crise. Anabela Santos Martins. Mário António de Almeida. Rui Manuel Rodrigues dos Santos de Almeida. Pedro Miguel Pereira Figueiredo. José Baltazar Cardoso Correia. Patrícia Alexandra Xavier de Azevedo. José Luís Figueiredo Morujão. José Carlos Moreira de Almeida. Vítor Manuel Oliveira Loureiro. Carlos Alberto Duarte Laranjeira. Manuel Cardoso Mamoros. José Manuel Oliveira Lopes Moita. António Luís Dias Teixeira. António Jorge Martins de Oliveira. José Vasco Paiva Martins. Alberto Arménio Paulino de Almeida. António Rodrigues Ribeiro. José Pedro Maurício Pereira. Pedro Dias Vasconcelos Soares. Emanuel Mouro Pinto. Vítor Manuel Barros Coelho Barros.
Nacional de Estacionamento até responde os comerciantes. Há lá comerciantes que até estacionam em cima da parte da minha frente. Houve um dia que sábado ali abaixo, os carros que lá estavam estacionados eram 3 mostrados. 3. Tem que ser pela ideia. A minha ideia é sentar lá abaixo. Ter ali um barquinho, estilo 10 centros sobre a percebe-se. Um preço só simbólico, de forma que evite que os comerciantes, os funcionários, os camarários, isso parem cá mesmo no centro. Os comerciantes querem isso. Os comerciantes querem isso. É capaz de ser uma solução. Não sei, deixa. Sim, o que interessa é ter que pagar lá, mas está mal. 16. 19 está. Portanto, foi eleito para o Conselho Municipal de Educação o Presidente de Junta de Freguesia de Vila Maior, Manuel Moura Pinto. Com 19 votos, o elemento da lista B, o Presidente da Junta de Freguesia de São Félix, teve 16 votos. Vamos passar ao ponto 2.3, que também é uma eleição do representante para o Conselho de Comunidade, da comunidade do agrupamento de Centro de Saúde de Lafões. Proposta A. Chegaram à mesa duas propostas. A do Partido Socialista propõe o deputado municipal António Augusto Ferreira Gomes. A do PSD propõe a deputada Patrícia Alexandra Xavier de Azevedo. Vamos proceder então à votação. Já está distribuído. A do PS. B. A e B. Qual é A? A é Ferreira Gomes, B, Patrícia Alexandra Xavier de Azevedo. Aí ela põe que ela faz. Chamou outra vez. Passa a chamar, a senhora secretária passa a chamar. Vargas Almeida Silva. João Carlos Matias. José Luís Caspanga. Graça Maria Rodrigues. Manuel Monteiro Casais. António Almeida Casais. Maria Paula Carvalhos Correia dos Santos. André Tiago Almeida. António Alves Ribeiro. Diogo Martins. António Ferreira Gomes. Luís Manuel Rodrigues Rocha. José Carlos Duque. Ponto 25, fazemos um ponto. Mónica Catarina Santos Almeida. Anabela Martins. Mário António de Almeida. Rui Manuel Almeida. Pedro Miguel Figueiredo. José Baltazar Correia. Patrícia Alexandra Azevedo. José Luís Milchão. Sim, as indicações que eu tenho, não sei. José Carlos Almeida. Mas bem mais.
Vítor Loureiro, Carlos Alberto Laranjeira, são 25 km. Manuel Mamouro, José Moita, António Luís Teixeira, António Jorge Oliveira, José Vasco Paiva Martins, Aquilo já bateu. Já bateu. Já bateu. Alberto Paulino, António Ribeiro, José Pedro Pereira, Pedro Dias Vasconcelos, Manuel Mouro Pinto e Vítor Barros. Não é preciso biombo. Não é preciso biombo. Uma votação. Só a história do biombo. Soubeste a história do biombo? Não soubeste a história do biombo? Todo o bandido, quando foi aquela votação para ficar nos candidatos a votação administrativa. O biombo para ninguém ver onde é que se votava. E toda a gente vota de qualquer maneira. Naquele dia tinha sempre um bocadinho de o gajo tinha comprado 2 ou 3 gols e os gajos podiam votar à vontade. Já se voltou. Deixa-me saber como é que ele se chama? Para nós são juntas. Chega só. Veja aqui. É Pedro. Não, as tiveram dentro da cidade. Só se for mesmo alguns anos. Um branco, um branco. Vai fazer. 19 lista A, 15 lista B e um branco. Olha, quem vai e o André não quebrou, está bem, ok, obrigado. Portanto, resultado da votação, 19 votos A, 15 B e um branco. Portanto, é eleito para o Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centro de Saúde Dom Lafões, o deputado Ferreira Gomes. Passamos à discussão e votação da proposta de alteração do regimento da Assembleia Municipal. Eu gostava de agradecer, era um trabalho da mesa, mas nós delegámos foi nomeada aqui uma comissão, se bem se lembram, acho que foi logo na primeira Assembleia que tivemos, e essa comissão, no prazo que lhe foi pedida, que era para esta sessão de final do ano, apresentou uma proposta que é isso que vai ser agora posto à votação e, portanto, eu gostava de agradecer à comissão, que era composta de Ferreira Gomes, José Duque, Mónica, Catarina e Pedro Figueiredo. O André penso que depois acabou por não assinar porque não teve a oportunidade de colaborar neste trabalho. Portanto, agradecia. Não sei, talvez o Ferreira Gomes, como relator, pudesse fazer uma apresentação das alterações mais significativas do regulamento. Está para o Matias. Está para o André e para o Rogério. Então isto é assim, de facto foi um trabalho profícuo, que teve o envolvimento de todos e daí desde já o meu apreço pela colaboração prestada.
e especialmente agradeço, na pessoa do Dr. Pedro Figueiredo, o contributo jurídico, já que, conforme foi dito, o Dr. André não pode estar presente na reunião onde nós definimos os pormenores. Então é assim, de facto, procedemos a algumas alterações, desde logo no artigo 1º, que tem a ver com a natureza desta Assembleia, no que à sua composição diz respeito. E porquê? Porque, conforme sabeis, houve alteração no número de presidentes junto de freguesia resultantes da legislação que introduziu a modalidade da união de freguesias. Depois, o artigo 2º também foi bastante alterado por força legislativa, resultante da nova lei aprovada em 12 de setembro último. Portanto, uma lei muito recente e que nos obrigou a mexer neste ponto. Depois, mais adiante, no artigo 5º, também aconteceram alterações do foro legislativo. No artigo 10º, a mesma coisa, no que diz respeito à convocação de sessões extraordinárias. No artigo 20º, aqui há uma grande novidade. Até à sessão de hoje, que é regida pelo regimento anterior, o período de participação ou de intervenção do público está reservado para o fim da sessão. O que nós propomos aqui é que esse período transite para o momento após o período de antes ordem do dia. Portanto, para, enfim, preservar o interesse das pessoas que vêm aqui a expor as suas situações, nós entendemos que, para as pessoas não perderem às vezes um dia inteiro à espera que a sessão termine para terem o seu momento de voz, nós entendemos que deve ser concedido aqui um período logo a seguir ao nosso período antes da ordem do dia, antes de entrarmos na ordem de trabalhos propriamente dita. Daí termos acrescentado um ponto 4, é o ponto 4 que refere esse pormenor. Depois, saltando ao artigo 39º. No 39º. Faltas, não é? Verificação de faltas. É um pequeno pormenor que tem a ver com a justificação de faltas. Até aqui a justificação de faltas ou era feita pessoalmente junto do Presidente da Mesa ou por via postal, e nós decidimos também incluir o correio eletrónico. Portanto, por um simples e-mail podermos justificar as nossas ausências. Depois, o artigo 40º, no ponto 2, também tem a ver com a atualização legislativa. Entretanto, um pequeno pormenor. Eu, depois, voltando a ler e a reler, e já que tomei a iniciativa de adequar o texto ao novo acordo ortográfico, reconheço que cometi alguns lapsos e há alguns Cs que ficaram ainda por cortar. Cs de direção, de respectivo, esses pequenos pormenores. Foram tantas emendas que foram feitas, mas algumas ficaram para trás. Portanto, não nos fica bem, estas falhas. Estou-me a referir, por exemplo, ao artigo 40 e ao artigo 41, há aqui uns pequenos lapsos, e no artigo 10, no artigo 20, logo no primeiro ponto, falta um o período, falta o U. São pequenos pormenores. Assim como há um outro erro que também só mais tardiamente constatei, que está no artigo 29, ponto 3, que diz: as declarações de voto e escritas são entregues na mesa até ao final da reunião, não é reunião, é sessão. Mais uma. Qual é o artigo? Desculpa. 29.
mais uma emenda que tem que ser feita. É só. Tá, muito obrigado. Portanto, está a discussão. Alguém quer levantar alguma questão relativamente ao senhor deputado? Sr. Presidente, era só para, naturalmente, cumprimentar o grupo de trabalho que esteve envolvido na redação deste projeto de regimento que agora estamos a analisar, felicitando pelo trabalho levado a cabo, com o qual nós basicamente concordamos, até porque grande parte tem a ver já com o regimento anterior. Portanto, houve aqui alterações que decorrem da alteração da própria lei, do próprio quadro normativo que nos rege atualmente, e de facto a grande novidade que é a antecipação do período de intervenção do público para o período que antecede imediatamente antes da ordem do dia, que também nos parece correto. Para além, obviamente, da questão da adaptação ao novo acordo ou desacordo ortográfico, mas isso são outras questões. De qualquer modo, nós identificamos aqui questões muito pontuais que não alteram nada em termos de conteúdo da proposta, mas que, de qualquer modo, têm a ver, e aí já não é propriamente uma questão do acordo ortográfico, é uma questão mesmo de gralhas que poderão facilmente ser corrigidas. E, portanto, são questões muito simples, mas que eu passaria a citar. Na página 8, ponto 1 do artigo 4º, onde se lê, podendo os seus membros serem, deverá ler-se, podendo os seus membros ser. Sim, correto. Tá? Depois, na página 20... Sim. Podendo ser. Sim. Página 20. Depois passamos para a página 20, ponto 3 do artigo 19, na linha 2... será de eliminar a vírgula entre reuniões ordinárias e depende, porque não se divide o sujeito e o verbo por pontuação. Página 20, ponto 3 do artigo 19. É só a eliminação de uma vírgula. É uma vírgula a seguir ordinárias. É. Para não separarmos o sujeito do predicado. Por pontuação. Depois, no ponto 1, na página 22, ponto 1 do artigo 24º, aí aqui há uma falha que é que, portanto, há uma frase, há um ponto final e depois diz, dispondo de mais 3 minutos no fim para encerramento do debate do tema em causa. Ora, esta frase não tem lógica assim, portanto, sugeria que o ponto desaparecesse, fosse substituído por uma vírgula e aí já ficará tudo correto. Porque senão a frase não faz sentido. Depois, também aparece na página 31 o ponto 3 do artigo 41º, onde se fala sobre as atas lavradas e postas à aprovação de todos os membros no final da respectiva sessão, e não reunião, porque as Assembleias Municipais têm sessões. Basicamente, em termos de correções, é natural que possa haver mais, mas isto, se formos várias pessoas a ler, é mais fácil nós detectarmos estas falhas e melhorarmos o texto final. Parabéns. Logo no ponto 4, outra vez reuniões. Pois. As atas ou textos das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta no final das reuniões. Das sessões. Há uma questão aí que já vinha do regimento anterior e que não foi corrigida e que de facto também nunca foi cumprida no regimento anterior, que é a questão das declarações de voto. A obrigatoriedade, isso tem muita razão. É o artigo 29, o ponto 3 do artigo 29 na página 26. Que refere que as declarações de voto escritas são entregues na mesa até ao final da sessão. Isso já estava no regimento anterior, portanto aqui não há alteração nenhuma. Agora, nunca foi cumprido porque não é execuível. Nós sabemos que muitas vezes as declarações de voto, se coincidirem, por exemplo, como aconteceu na última sessão, com o último ponto da ordem de trabalhos, a pessoa está a participar na discussão ou está a elaborar uma declaração de voto. Portanto, não parece
parece lógico que tenha esta obrigatoriedade de entregar até ao final da sessão. De qualquer modo, a mesa anterior também foi sempre indulgente, mas eu penso que não é muito correto dependermos da boa vontade da mesa. Ficaria o texto mais correto se de facto desse ou no próprio dia da sessão, ou então, isso deixa à consideração de todos, uma vez que a justificação das faltas tem o prazo de 5 dias, deixar o mesmo prazo para a apresentação das declarações de voto. Portanto, é apenas um reparo, se bem que, como digo, isso, apesar de estar escrito no regimento anterior, a mesa acabou por ser mais compreensiva e nunca respeitou. E esta também. Tentará ser. De qualquer modo, fica o reparo. Tá, sim. Acho que sim. Também seremos. Mais alguma questão relativamente à leitura e à análise que fizeram do documento, do regimento? Então vou pôr à votação. Aqui na votação, como que faça isso? No fim, não é? No fim. Passa já? Contamos, está bem. Portanto, vou pôr à votação então esta alteração do regimento, que nos vai agora, portanto, reger os nossos trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado por unanimidade. Vai passar, portanto, uma folha que depois será assinada por cada um de vós. Vamos passar ao ponto 2.5, que é a proposta de alteração ao regulamento de cemitérios municipais. Portanto, é uma proposta apresentada pelo Executivo e que em reunião de Câmara foi aprovado por maioria, 4 votos a favor e 3 abstenções. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre esta alteração do regulamento de cemitérios? Acho que ultrapassa uma questão que andava aí bastante complexa. Eu, portanto, ponho à votação, não havendo ninguém que queira intervir, ponho à votação quem vota contra, quem se abstém. Dezesseis abstenções. Quem vota a favor? São 9, não é? 19, 16, portanto está aprovada. A pedido de várias famílias, propunha então um intervalo. Vai passar a folha também para as pessoas assinarem. Fazíamos um intervalo de 10 minutos, não pode ser mais de 10 minutos, está bem? Agradecia que não se afastasse muito. Fazíamos então um pequeno intervalo.